Quando você tem 298 vidas nas suas mãos e apenas 280 metros de pista pela frente, cada segundo conta mais do que qualquer manual de procedimentos que você já estudou. Naquele momento, eu sabia que estava prestes a tentar algo que nenhum piloto deveria nunca precisar fazer: desafiar as próprias leis da física para salvar todos a bordo. Meu nome é Carlos, e há 23 anos eu comando aeronaves comerciais de grande porte. Voei em condições que fariam qualquer pessoa comum questionar sua sanidade mental. Tempestades que pareciam querer partir o avião ao meio, ventos cruzados que testavam cada fibra da minha experiência, e turbulências que transformavam a cabine numa montanha-russa descontrolada. Já lidei com falhas de motor sobre o Atlântico, problemas hidráulicos sobre os Andes e sistemas elétricos que pifaram no meio de uma aproximação noturna. Mas nada, absolutamente nada na minha carreira, me preparou para o que aconteceu naquela tarde ensolarada de março, voando sobre uma das partes mais isoladas do Oceano Pacífico. Era um voo de rotina, ou pelo menos deveria ser, transportando 298 passageiros de Sydney para Los Angeles em nosso Airbus A330. Uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão, tendo voado essa mesma trajetória mais de 100 vezes ao longo dos anos. O tempo estava absolutamente perfeito. Céu azul sem uma única nuvem, visibilidade ilimitada, ventos calmos e todas as condições meteorológicas favoráveis que qualquer piloto poderia desejar. Nossa aeronave estava funcionando como um relógio suíço. Todos os sistemas operando dentro dos parâmetros normais, motores Rolls-Royce cantarolando suavemente e cada instrumento mostrando exatamente o que deveria mostrar. Eu estava relaxado na cabine de comando ao lado do meu copiloto, Marcos Silva, um rapaz competente de 32 anos que voava comigo há 2 anos e meio. Conversávamos sobre nossos planos para o fim de semana. Ele ia levar a família para acampar nas montanhas, enquanto eu pretendia finalmente terminar de pintar o quarto do meu filho mais novo. Eram 14h37 quando nossa vida tranquila se transformou em um pesadelo waking. Um som metálico agudo e penetrante ecoou por toda a fuselagem, seguido de uma vibração sinistra que fez meu estômago se contrair instantaneamente. Em 23 anos de voo, você aprende a distinguir os sons normais dos anormais, e aquele definitivamente não era normal. Os alertas começaram a soar como uma sinfonia apocalíptica de caos eletrônico. Em questão de segundos, nosso painel de instrumentos, normalmente sereno, se transformou numa constelação piscante de luzes vermelhas e amarelas, cada uma gritando por atenção imediata. O sistema de alerta auditivo não parava. Ding-dong, ding-dong, o som que todo piloto teme ouvir. Temos problema sério no motor direito, disse Marcos, sua voz tensa, mas ainda controlada, demonstrando o profissionalismo que eu havia visto nele ao longo dos anos. Seus olhos percorriam rapidamente os instrumentos, suas mãos já se movendo instintivamente para os procedimentos de emergência que havíamos treinado centenas de vezes em simulador. Olhei para os instrumentos e meu coração despencou. Não era apenas o motor direito que estava falhando. Tínhamos uma cascata de falhas múltiplas. O tipo de cenário que aparece nos manuais como extremamente raro e improvável de ocorrer. O sistema hidráulico principal estava perdendo pressão rapidamente. A pressurização da cabine começava a oscilar perigosamente. Os sistemas elétricos mostravam anomalias. E o mais aterrorizante de todos: nosso combustível estava vazando a uma taxa que fazia meus 23 anos de experiência parecerem insignificantes. O indicador de quantidade de combustível estava despencando como um velocímetro em queda livre. Em menos de 5 minutos, transformamos de um voo comercial tranquilo e rotineiro para uma situação de emergência real e mortal. Sem hesitar, acionei imediatamente todos os protocolos de emergência que estavam gravados na minha memória muscular. Declarei Mayday, Mayday, Mayday para o controle de tráfego aéreo do Pacífico, informando nossa posição exata, a natureza da emergência, o número de pessoas a bordo e solicitando vetores imediatos para o aeroporto de desvio mais próximo. Minha voz estava firme e profissional,
mascarando completamente o turbilhão de adrenalina e preocupação que corria pelas minhas veias. Começamos a avaliar nossas opções com a precisão cirúrgica que situações de vida ou morte exigem. Estávamos voando a 41 mil pés de altitude sobre uma das partes mais isoladas e inóspitas do Oceano Pacífico, a exatos 847 quilômetros da costa australiana e 1.243 quilômetros da costa americana. O aeroporto comercial mais próximo estava a mais de 400 quilômetros de distância, uma distância que, com nossa taxa atual de vazamento de combustível, simplesmente não conseguiríamos alcançar. Se você está acompanhando esta história e sentindo a tensão que estávamos vivendo, deixe um comentário contando se você já passou por alguma situação de emergência que mudou completamente sua perspectiva sobre a vida, porque eu garanto que a nossa estava prestes a mudar para sempre. O controlador de tráfego aéreo, com aquela calma profissional característica mesmo nas situações mais críticas, nos informou sobre todos os aeroportos de desvio disponíveis na região. Honolulu estava fora de alcance. Los Angeles era impossível. Mesmo o aeroporto militar de emergência mais próximo estava além de nossas capacidades com o combustível que nos restava. A situação estava se tornando desesperadora a cada minuto que passava. Foi então que o controlador mencionou algo que fez meu coração acelerar ainda mais, se isso era possível. Aeronave em emergência. Existe uma pista militar em uma pequena ilha vulcânica a 180 quilômetros ao sudoeste de sua posição atual. Pista designada 0927, comprimento de 280 metros, largura padrão. É utilizada apenas para aeronaves militares pequenas e helicópteros de resgate. 280 metros. Por um momento, achei que havia ouvido errado. Pedi para ele repetir a informação, esperando secretamente que ele dissesse 2.800 metros. Mas não. Era 280 metros mesmo. Para colocar essa informação em uma perspectiva aterrorizante, um Airbus A330, carregado, precisa de pelo menos 1.500 metros de pista para um pouso seguro em condições normais. Em condições de emergência, com todos os sistemas funcionando perfeitamente, o mínimo absoluto seria cerca de 1.200 metros. O que aquele controlador estava sugerindo era tecnicamente, matematicamente e fisicamente impossível. Era como tentar estacionar um caminhão de 18 rodas numa vaga de carro compacto. Mas impossível começou a parecer uma palavra relativa quando você está perdendo combustível sobre um oceano infinito, com 298 vidas dependendo das suas decisões. Pedi para Marcos recalcular nossa autonomia de combustível restante enquanto eu revisava mentalmente tudo o que havia aprendido sobre pousos em pistas curtas ao longo de 2 décadas e meia de carreira. Lembrei-me de histórias lendárias de pilotos que conseguiram pousar aeronaves grandes em pistas pequenas durante a Segunda Guerra Mundial, de emergências heróicas que se tornaram casos de estudo nas escolas de aviação, e de técnicas não convencionais que são ensinadas apenas em situações extremas. Mas sempre foram aeronaves menores, ou situações diferentes, ou condições especiais que não se aplicavam ao nosso caso. A física era brutalmente cruel e implacável. Nossa aeronave pesava exatas 186 toneladas naquele momento. Nossa velocidade de aproximação seria necessariamente de cerca de 140 a 150 nós para evitar stall, e precisaríamos parar completamente em uma distância menor que 3 campos de futebol colocados em sequência. Era uma equação impossível, mas era a única equação que tínhamos. Carlos, disse Marcos, interrompendo meus cálculos mentais desesperados, sua voz carregada de uma gravidade que eu nunca havia ouvido dele antes. Pelos meus cálculos mais otimistas, considerando nossa taxa atual de consumo e vazamento, temos combustível para mais exatos 34 minutos de voo. Se não tentarmos essa pista da ilha, vamos ter que executar uma ameriçagem no oceano. Ameriçagem. A palavra ecoou na minha mente como uma sentença de morte coletiva. Claro, todos nós tínhamos treinamento extensivo para a ameriçagem de emergência. Era parte obrigatória de nossa certificação anual. Sabíamos todos os procedimentos, tínhamos praticado em simuladores, conhecíamos as técnicas teoricamente.
Mas a realidade crua era que a merissagem de uma aeronave de grande porte como o A330, especialmente com 298 pessoas a bordo, em águas geladas do Pacífico, a centenas de quilômetros de qualquer equipe de resgate, era essencialmente uma sentença de morte coletiva. As estatísticas eram brutais. Mesmo em condições ideais próximo à costa, com equipes de resgate imediatamente disponíveis, a taxa de sobrevivência em ameriçagens de aeronaves comerciais grandes raramente excede 40%. Em nossas condições, oceano aberto, água fria, distância extrema de qualquer ajuda, estaríamos condenando praticamente todos a bordo. A ilha vulcânica, por outro lado, era uma aposta desesperada e aparentemente impossível, mas ainda assim era uma aposta real. Era a diferença entre uma chance mínima de sobrevivência e nenhuma chance real. A escolha, por mais aterrorizante que fosse, era óbvia. Respirei fundo e tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Controle de tráfego aéreo. Solicitamos vetores imediatos para a ilha vulcânica. Vamos tentar o pouso de emergência. Houve uma pausa longa do outro lado do rádio. Imagino que o controlador estava processando o que acabara de ouvir. Um piloto solicitando permissão para tentar algo que todos os manuais classificam como impossível. Finalmente sua voz voltou, mais séria que antes. A aeronave em emergência confirma que deseja tentar pouso numa pista de 280 metros. Afirmativo, controle. Não temos alternativa viável. Entendido. Vetores diretos para a Ilha Santa Helena, pista 0927. Boa sorte, comandante. Comuniquei nossa situação aos passageiros através do sistema de interfone, escolhendo cada palavra cuidadosamente para manter a calma sem mentir sobre a gravidade da situação. Minha voz saiu firme e confiante, mascarando completamente o turbilhão de emoções que fervia dentro de mim. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Estamos enfrentando uma dificuldade técnica, que requer um pouso de emergência não programado. Vamos pousar em uma pequena ilha nas próximas meia hora. Por favor, sigam rigorosamente todas as instruções da nossa excelente tripulação de cabine. Mantenham-se calmos e preparem-se para uma aproximação um pouco diferente do normal. O que eu não disse, e não poderia dizer, era que estava prestes a tentar algo que desafiava todas as leis conhecidas da aviação comercial. Se desse certo, seria um milagre. Se não desse, bem. Preferia não pensar nisso naquele momento. Enquanto voávamos em direção à Ilha Santa Helena, comecei a elaborar mentalmente o plano mais impossível da minha carreira. Primeiro, precisaríamos configurar a aeronave para a menor velocidade de aproximação possível sem entrar em stall. Isso significava flaps completos, slats estendidos, trem de pouso baixado bem cedo para criar arrasto máximo. Segundo, usar absolutamente todos os recursos de frenagem que tínhamos à nossa disposição. Reverso total de ambos os motores, o que funcionava e o que ainda meio funcionava. Spoilers levantados imediatamente após o toque. Freios de roda no máximo desde o primeiro segundo no solo. Terceiro, e talvez mais importante, contar com uma dose generosa de sorte, intervenção divina, e todos os santos da aviação trabalhando juntos do nosso lado. A ilha apareceu no horizonte como uma pequena mancha escura e irregular, cercada pela imensidão azul infinita do Pacífico. Conforme nos aproximávamos gradualmente, reduzindo altitude e velocidade, pude distinguir melhor sua geografia. Era uma formação vulcânica típica, montanhosa, íngreme, com falésias dramáticas caindo diretamente no oceano. E lá, como uma cicatriz fina cortando o topo da ilha, estava nossa pista de salvação, uma faixa estreita de concreto que parecia um palito de dente visto de nossa altitude. O que vi me fez engolir em seco. A pista não era apenas curta, ela estava posicionada da pior forma possível. De um lado, havia uma parede de rocha vulcânica se elevando a mais de 200 metros de altura. Do outro lado, um precipício que despencava direto no oceano, também com mais de 200 metros de queda livre. Não havia área de escape, não havia zona de segurança, não havia segunda chance. Era tudo ou nada, literalmente. Além disso, a pista estava orientada de forma que teríamos que lidar com ventos laterais,
causados pelas montanhas circundantes. Controle da torre da Ilha Santa Helena. Aqui é a aeronave comercial em emergência crítica, solicitando pouso imediato na pista 0927. Transmiti. Minha voz mantendo o profissionalismo mesmo enquanto meu cérebro gritava que isso era loucura completa. A resposta veio rapidamente, num inglês com sotaque local. Aeronave em emergência. Você tem clearance total para pouso na pista 09. Condições atuais. Vento 0,90 graus a 8 nós, visibilidade ilimitada, temperatura 28 graus Celsius. Confirmamos que vocês têm conhecimento do comprimento da pista? Afirmativo, torre. Estamos cientes dos 280 metros. É nossa única opção. Entendido, comandante. Todas as nossas equipes de emergência estão em posição. Boa sorte para todos vocês. Boa sorte. Como se a sorte fosse suficiente para desafiar a física newtoniana e as leis fundamentais da aerodinâmica. Mas, naquele momento, sorte era literalmente tudo que tínhamos além de 23 anos de experiência e uma aeronave que ainda respondia aos comandos. Iniciei a aproximação mais cuidadosa, calculada e desesperada da minha carreira inteira. Reduzi a potência ao mínimo absoluto que nos manteria no ar, estendi os flaps ao máximo, posição 40, baixei o trem de pouso mais cedo que o normal para criar arrasto adicional e configurei todos os sistemas para a menor velocidade possível de aproximação final. Minha mão direita segurava o manche como se minha vida dependesse dele, e realmente dependia junto com as vidas de 297 outras pessoas. Se você está sentindo a tensão desta situação, tanto quanto nós estávamos vivendo, se inscreva no canal Caixa Preta e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos relatos reais dos céus, porque histórias como esta nos lembram por que a aviação é ao mesmo tempo a profissão mais segura e mais desafiadora do mundo. Marcos monitorava obsessivamente todos os instrumentos, chamando velocidades e altitudes com precisão cirúrgica. Sua voz tensa, mas absolutamente profissional. Cada número que ele anunciava era um passo mais próximo do nosso destino, seja ele salvação ou tragédia. 160 nós, 2.000 pés de altitude, 1.500 pés, 1.000 pés. Velocidade 155 nós, taxa de descida 800 pés por minuto, 500 pés. Velocidade 150 nós. A pista estava crescendo em nossa visão como uma cobra de concreto se preparando para nos devorar inteiros. A 200 pés de altura, pude distinguir cada detalhe aterrorizante da nossa pista de emergência. Podia ver as rachaduras no concreto envelhecido, manchas escuras, que provavelmente eram óleo de outras aeronaves menores, pequenas irregularidades na superfície que poderiam significar a diferença entre vida e morte para nossos pneus e sistema de frenagem. A montanha do lado esquerdo parecia querer nos esmagar, enquanto o abismo do lado direito aguardava qualquer erro de cálculo. 100 pés de altura, velocidade 145 nós, 80 pés, 60 pés, velocidade 142 nós. Meu coração estava batendo tão violentamente que eu podia ouvi-lo por cima do rugido dos motores e de todos os alertas que ainda tocavam na cabine. Minhas mãos estavam úmidas de suor, mas firmes nos controles. Todo o meu treinamento, toda a minha experiência, todos os anos de voo se resumiam a estes próximos segundos críticos. 40 pés, 30 pés, velocidade 140 nós, 20 pés, 15 pés. O solo se aproximava como uma parede sólida. Podia ver pequenas pedras na lateral da pista. Podia distinguir a textura do concreto. Podia praticamente contar os metros que tínhamos pela frente. 10 pés, 8 pés, 5 pés, 3 pés. Toque. Agora! As rodas principais do A330 tocaram o concreto com um impacto que reverberou por toda a estrutura da aeronave como um terremoto controlado. O som foi ensurdecedor. 186 toneladas de metal, plástico e vidas humanas fazendo contato com a realidade implacável da física. Imediatamente, antes mesmo que a roda do nariz tocasse o solo, acionei os reversos de ambos os motores ao máximo absoluto
Puxei todos os spoilers para cima com força total e comecei a pisar nos freios com uma pressão que nunca havia usado antes em toda a minha carreira. O barulho era literalmente ensurdecedor e apocalíptico. Metal gemendo sob estresse extremo, pneus gritando contra o asfalto como banshees furiosas, motores rugindo em reverso total, numa sinfonia de desespero mecânico. A sensação de desaceleração era absolutamente brutal, empurrando todos nós contra os cintos de segurança com uma força G negativa que fazia nossos órgãos internos se rebelarem. Era como se uma mão gigantesca tivesse agarrado nossa aeronave e estivesse tentando pará-la instantaneamente. Pela primeira vez na minha carreira de 23 anos, rezei enquanto pilotava uma aeronave. Não foram orações elaboradas ou teologicamente sofisticadas, foram súplicas desesperadas e diretas. Rezei para que nossos freios aguentassem o calor extremo que estavam gerando. Rezei para que os pneus não explodissem sob a pressão e o atrito descomunais. Rezei para que os reversos dos motores não falhassem justamente no momento em que mais precisávamos deles. Rezei para que a física fosse mais gentil conosco do que eu esperava, para que os coeficientes de atrito fossem maiores que o calculado, para que nossa velocidade diminuísse mais rapidamente do que as equações sugeriam. O fim da pista se aproximava como uma parede invisível, mas absolutamente real, de destruição total. Meus olhos alternavam rapidamente entre o velocímetro e a pista que se esgotava à nossa frente. 200 metros restantes, velocidade ainda em 90 nós. 150 metros, 80 nós. 100 metros, 70 nós. A velocidade ainda estava perigosamente alta para a distância que nos restava. Podia sentir literalmente o suor escorrendo pelo meu rosto. Minha respiração estava tão acelerada que eu estava quase hiperventilando e cada fibra do meu ser estava focada obsessivamente em uma única coisa: parar aquela máquina de 186 toneladas antes que caíssemos no precipício e levássemos 298 pessoas conosco para uma morte horrível. 80 metros para o fim da pista. Minha perna direita estava tremendo ligeiramente do esforço de manter os freios no máximo absoluto. Podia sentir o cheiro acre da borracha queimando. Podia ouvir o metal protestando contra o tratamento extremo que estava recebendo. 60 metros. O velocímetro mostrava 50 nós, ainda muito rápido, ainda potencialmente fatal. 40 metros para o precipício. 35 nós no velocímetro. Pela primeira vez em minutos eternos, comecei a sentir uma fagulha microscópica de esperança. Talvez, apenas talvez, conseguíssemos. 20 metros. Velocidade 25 nós. Os reversos estavam funcionando no seu limite absoluto, criando uma nuvem de detritos e poeira atrás de nós. Os freios estavam tão quentes que provavelmente estavam brilhando como ferro em brasa. 10 metros para o fim do mundo. 15 nós. Minha mão estava apertada no freio de mão adicional com tanta força que meus nós dos dedos estavam completamente brancos e sem circulação. 5 metros. 8 nós. Por um momento que pareceu durar uma eternidade congelada no tempo, eu realmente achei que não íamos conseguir, que tínhamos chegado longe demais, mas não o suficiente. E então, com exatamente 1,5 metro para o precipício, uma distância menor que o comprimento de uma pessoa deitada, nossa aeronave parou completamente. Silêncio. Um silêncio tão completo e absoluto que era quase sobrenatural. Depois de minutos de rugidos ensurdecedores de motores, gritos de pneus e alertas eletrônicos, o súbito silêncio era quase traumático. Marcos e eu nos entreolhamos em completo choque e descrença. Nossos olhos estavam arregalados, nossas respirações ainda aceleradas, nossas mãos tremendo ligeiramente pela adrenalina que ainda corria desenfreada pelas nossas veias. Tínhamos acabado de fazer algo que era matematicamente impossível. Tínhamos desafiado a física e vencido. Tínhamos salvado 298 vidas, incluindo as nossas próprias. Atrás de nós, na cabine de passageiros, 296 pessoas permaneciam em um silêncio tão profundo que parecia que o tempo havia parado completamente. Provavelmente estavam processando o fato de que ainda estavam vivas, respirando, intactas,
que tinham sobrevivido a algo que não deveria ter sido sobrevivível, que iriam ver suas famílias novamente, abraçar seus filhos, contar essa história para o resto de suas vidas. Com mãos ainda tremendo visivelmente, desliguei sistematicamente todos os motores, seguindo cada passo do checklist pós-pouso, mesmo em nossa situação extraordinária. Velhos hábitos e treinamento rigoroso nunca morrem, mesmo depois de milagres. Ativei o interfone da cabine e tentei falar com os passageiros. Minha voz saiu embargada, carregada de emoção que eu não conseguia mais controlar. Senhoras e senhores, bem-vindos à Ilha Santa Helena. Temperatura local 28 graus Celsius, hora local 16h14. Por favor, permaneçam em seus assentos enquanto... Não consegui terminar a frase. Toda a emoção acumulada, todo o terror controlado, toda a responsabilidade extrema que havia carregado pelos últimos 40 minutos, finalmente me atingiu como uma avalanche emocional. Pela primeira vez em 23 anos de carreira como piloto comercial, chorei abertamente na cabine de comando. Chorei de alívio puro e primitivo. Chorei de gratidão tão profunda que não tinha palavras para descrevê-la. Chorei de felicidade simples e básica por estar vivo, por ter salvado todas aquelas pessoas, por ter conseguido fazer o impossível. Marcos também estava chorando silenciosamente ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto ele ainda segurava os controles como se não conseguisse acreditar que estávamos realmente parados, realmente salvos, realmente vivos. As horas que se seguiram ao pouso passaram como um filme em câmera lenta. Cada momento gravado permanentemente na minha memória com uma clareza fotográfica que ainda me impressiona hoje. Equipes de resgate da pequena base militar da ilha chegaram em questão de minutos. Aparentemente, eles tinham estado monitorando nossa emergência pelo rádio e se preparado para o pior cenário possível. Ver aqueles rostos preocupados mas profissionais correndo em nossa direção foi uma das visões mais bonitas da minha vida. Os passageiros foram evacuados de forma ordeira e segura, cada um deles uma vida preciosa que tínhamos conseguido preservar. Muitos pararam para me cumprimentar pessoalmente na saída, alguns chorando, outros em estado de choque silencioso, alguns simplesmente dizendo obrigado, com uma intensidade emocional que não precisava de mais palavras. Uma senhora idosa me abraçou e sussurrou: "Você nos trouxe de volta para nossas famílias, filho. Deus o abençoe." Um homem de negócios que havia estado visivelmente nervoso durante todo o voo me apertou a mão com força e disse: "Comandante, eu nunca mais vou reclamar de turbulência." Técnicos especialistas da companhia aérea chegaram no dia seguinte para examinar minuciosamente nossa aeronave e tentar entender exatamente o que havia causado a cascata de falhas. A investigação técnica posterior revelou detalhes que me fizeram perceber quão próximos havíamos estado de uma catástrofe ainda maior. Tínhamos sofrido uma falha múltipla extremamente rara. Um defeito microscópico, numa lâmina interna do motor direito, havia causado uma vibração específica que ressonou através da estrutura da aeronave, de forma a danificar simultaneamente sistemas que normalmente são completamente independentes entre si. O sistema hidráulico havia sido comprometido por essa vibração. O tanque de combustível havia desenvolvido uma microfissura que causou o vazamento, e vários sistemas elétricos haviam sido afetados por interferência eletromagnética gerada pelo motor danificado. As chances matemáticas de todas essas falhas ocorrerem simultaneamente eram de aproximadamente 1 em 15 milhões, mais raro que ser atingido por um raio 2 vezes no mesmo dia. Mas tinha acontecido conosco. E de alguma forma, contra todas as probabilidades estatísticas e físicas, nós havíamos sobrevivido. Nos dias e semanas que se seguiram ao incidente, recebi literalmente centenas de mensagens, cartas e e-mails de passageiros, familiares dos passageiros, outros pilotos, controladores de tráfego aéreo e até mesmo pessoas que haviam apenas ouvido nossa história nas notícias. Cada mensagem era um testemunho do impacto que aquele dia havia tido na vida de pessoas que eu nem conhecia. Uma carta em particular me marcou tão profundamente que ainda a guardo numa moldura na minha mesa de casa. Era de uma menina de 8 anos chamada Sofia, que estava no voo com seus pais voltando de férias na Austrália.
Querido piloto Carlos, obrigada por me levar para casa. Minha mãe disse que você é um herói, mas eu acho que você é como um super-herói de verdade, tipo o Superman, mas que pilota aviões. Quando eu crescer, quero ser piloto igual você, para poder salvar pessoas também. PS. Meu papai disse que você pode jantar na nossa casa quando quiser. Minha mãe faz a melhor lasanha do mundo. Se você está gostando desta história e quer ouvir mais relatos verdadeiros dos céus, deixe um comentário contando qual foi a situação mais assustadora que você já viveu. E não se esqueça de se inscrever no canal Caixa Preta para não perder nossos próximos episódios. Herói? Eu realmente não me sentia como um herói. Heróis são pessoas que fazem escolhas corajosas em situações onde poderiam escolher a segurança pessoal. Eu sentia que havia simplesmente feito meu trabalho da melhor forma que sabia, usando todo o treinamento e experiência que havia acumulado ao longo de mais de 2 décadas nos céus. Sentia-me como alguém que teve uma quantidade extraordinária de sorte e que estava no lugar certo, com o treinamento certo e com a equipe certa no momento exato em que tudo isso foi necessário. A verdade fundamental que aprendi naquele dia é que a aviação comercial nunca é um esforço individual. Não foi apenas eu que salvou aquele voo. Foi uma cadeia inteira de profissionais altamente treinados, trabalhando em perfeita coordenação. Foi Marcos mantendo a calma absoluta e fazendo cálculos precisos sob pressão extrema. Foi nossa tripulação de cabine mantendo 296 passageiros seguros, calmos e preparados durante uma situação aterrorizante. Foram os controladores de tráfego aéreo, nos guiando através do espaço aéreo mais seguro possível e nos fornecendo informações vitais sobre nossa única opção de pouso. Foram os técnicos em terra que mantiveram nossa aeronave em condições perfeitas até o momento da falha imprevisível. Foram os engenheiros que projetaram um A330 capaz de suportar estresses muito além dos parâmetros normais de operação. Foi toda uma indústria de profissionais dedicados que tornaram possível transformar uma tragédia certa em um milagre improvável. Refleti intensamente sobre aquele dia durante os meses que se seguiram. A aviação comercial é, estatisticamente falando, incrivelmente segura. Mais segura que dirigir até a padaria da esquina. Mais segura que tomar banho na sua própria casa. Mais segura que praticamente qualquer atividade humana cotidiana. Mas quando as coisas dão errado na aviação, elas tendem a dar errado de forma espetacular, dramática e potencialmente catastrófica. E nesses momentos raros, mas críticos, descobrimos do que realmente somos feitos, como seres humanos e como profissionais. Descobri que 23 anos de treinamento contínuo, milhares de horas de tempo de voo em condições variadas, centenas de simulações de emergência e décadas de estudo constante se resumem a alguns minutos absolutamente cruciais, onde cada decisão, cada reação, cada movimento pode significar literalmente a diferença entre a vida e a morte para centenas de pessoas. Descobri que o medo, quando canalizado adequadamente e controlado através de treinamento rigoroso, pode ser um aliado poderoso em vez de um inimigo paralisante. Aquele medo me manteve alerta, focado como um laser, e absolutamente determinado a não desistir até o último segundo disponível. Mais importante ainda, descobri que carregar a responsabilidade direta por 298 vidas humanas não é um peso esmagador. É um privilégio extraordinário e uma honra que poucos profissionais no mundo têm a oportunidade de experimentar. Um privilégio que deve ser tratado com todo o respeito, seriedade e dedicação que merece, todos os dias, em todos os voos, sem exceção. Hoje, exatos 3 anos, 4 meses e 16 dias depois daquele pouso impossível na Ilha Santa Helena, ainda voo comercialmente para a mesma companhia aérea. Algumas pessoas, amigos, familiares, até mesmo alguns colegas pilotos, me perguntam regularmente se não tenho medo agora, se aquela experiência traumática não me deixou psicologicamente abalado para continuar voando, se não acordo no meio da noite revivendo aqueles momentos aterrorizantes. A resposta é mais complexa e nuançada do que essas perguntas sugerem. Claro que me lembro daquele dia toda vez que entro em uma cabine de comando. Como poderia não lembrar?
mas em vez de medo paralisante ou trauma psicológico, o que sinto é uma profunda e inabalável gratidão. Gratidão por estar vivo para contar essa história. Gratidão por ter salvado 298 pessoas, incluindo uma menina de 8 anos que agora quer ser piloto quando crescer. Gratidão por ter uma profissão que, mesmo nos seus momentos mais aterrorizantes e desafiadores, me permite fazer uma diferença real e tangível na vida das pessoas. Gratidão por fazer parte de uma indústria onde a segurança não é apenas uma prioridade, mas uma obsessão coletiva que salva vidas todos os dias. Recentemente, cerca de 6 meses atrás, tive uma experiência que me lembrou do impacto duradouro daquele dia. Estava fazendo meu check-in de rotina no aeroporto de São Paulo quando um homem de aproximadamente 40 anos se aproximou hesitantemente. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse tentando confirmar alguma coisa, e então disse: "Desculpe incomodar, mas você não é o comandante Carlos?" O piloto do voo da ilha. Confirmei que sim, e ele imediatamente se emocionou visivelmente. "Comandante, você não faz a menor ideia do impacto que aquele dia teve na minha vida e na vida da minha família. Eu estava naquele voo voltando de uma viagem de negócios, pensando apenas em fechar mais alguns contratos e ganhar mais dinheiro. Quando você nos trouxe para casa em segurança, percebi que eu estava desperdiçando um tempo precioso com coisas que realmente não importavam. Agora trabalho menos, viajo menos a negócios e passo muito mais tempo com minha esposa e meus filhos. Aquele dia me ensinou que a vida pode mudar em segundos e que o que realmente importa são as pessoas que amamos." Essa conversa me impactou profundamente porque me fez perceber que o que aconteceu naquele dia não foi apenas sobre salvar 298 vidas fisicamente. Foi sobre mudar 298 perspectivas sobre o que realmente importa na existência humana. Quantas dessas pessoas repensaram suas prioridades? Quantas abraçaram seus filhos com mais intensidade naquela noite? Quantas decidiram perdoar velhas mágoas ou expressar amor que tinham guardado? Quantas escolheram viver de forma mais plena e consciente depois de enfrentar sua própria mortalidade tão diretamente? A aviação me ensinou lições que vão muito além de técnicas de pilotagem ou procedimentos de emergência. Me ensinou que os limites existem para serem respeitados e estudados, mas que em situações extremas e com o conhecimento adequado, podemos encontrar maneiras de superá-los com segurança. Me ensinou que a preparação é literalmente tudo. Cada hora de treinamento, cada simulação de emergência, cada procedimento memorizado até se tornar instintivo, pode ser exatamente a diferença entre um desastre terrível e um milagre inesperado. E talvez mais importante, me ensinou que todos nós somos mais resilientes, mais capazes e mais corajosos do que jamais imaginamos até sermos testados pelas circunstâncias. Às vezes, especialmente durante voos noturnos longos, quando a cabine está silenciosa e tenho tempo para reflexão profunda, me pergunto sobre as alternativas que não escolhemos naquele dia. E se tivéssemos tentado chegar a um aeroporto maior e ficado sem combustível no meio do caminho? E se tivéssemos optado pela ameriçagem no oceano? Essas perguntas me assombram ocasionalmente, criando cenários alternativos na minha mente que podem ser perturbadores. Mas sempre chego à mesma conclusão. Tomamos a melhor decisão possível com as informações que tínhamos disponíveis naquele momento específico. Não tínhamos o luxo de análise prolongada, consulta com especialistas ou deliberação cuidadosa. Tínhamos minutos para decidir entre opções igualmente terríveis, e escolhemos a que oferecia a melhor chance de sobrevivência para todos a bordo. Com o conhecimento retrospectivo de 3 anos, ainda acredito que foi a escolha correta. Se você chegou até aqui nesta história e sente que ela tocou você de alguma forma, deixe um comentário compartilhando suas reflexões sobre como situações extremas revelam o melhor das pessoas. E considere se inscrever no canal Caixa Preta para mais relatos reais dos céus que nos lembram da fragilidade e preciosidade da vida humana. Sempre que alguém me pergunta qual foi a maior lição que aprendi naquele dia impossível, minha resposta é sempre a mesma. Aprendi que milagres não são eventos sobrenaturais que desafiam as leis naturais. Milagres são o resultado de preparação
encontrando oportunidade no momento exato de maior necessidade. Nossas 298 vidas foram salvas não por intervenção mística, mas pela confluência de décadas de treinamento rigoroso, tecnologia aeronáutica avançada, trabalho em equipe impecável e, sim, uma quantidade significativa de sorte nos fatores que não podíamos controlar. Mas principalmente fomos salvos pela recusa absoluta de desistir quando a situação parecia impossível.